Sejam bem-vindos ao Método Papos, conectando pessoas a sucesso. Eu sou o Rogério Oliani. Eu sou o Ricardo Castilhos. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que a gente acredita muito, que é o servir cristão como ferramenta de transformação. Estamos recebendo aqui o pastor Nildo Alves da Mevan. Seja bem-vindo, pastor. Ok, obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Pastor, deixa eu primeiro, assim, só pra gente botar na mesma página todo mundo, me conta de uma forma resumida, como é que você chegou até aqui? Qual que é a tua história? A minha história é um pouco longa, né? É um pouco longa, são alguns anos, já são 31 anos nessa batalha. Foi assim um tempo em que, um dos momentos mais difíceis da minha vida, que eu me encontrei, tá? nesse mundo de estar servindo alguém. Tá? Deixei de olhar para mim e comecei a olhar para as pessoas. Porque quando você para olhar somente os seus problemas, eles se tornam muito grandes. Mas quando você olha para o lado, você vai ver que tem problemas maiores que os seus, que são mais fáceis de resolver do que os seus. E quando você estende as suas mãos, você automaticamente resolve os seus. Que os seus passam a ser pequenos em relação àquilo que está acontecendo em volta de você. Foi assim que eu cheguei aqui. Até agora, Deus tem nos ajudado, Deus tem nos sustentado nesse mesmo ritmo. Como é que foi a tua história de pastor? O que aconteceu que você decidiu ir para o pastoreio conta um pouco do teu testemunho. Tua vida cristã. Ah, tá. Bom, a minha vida cristã começou assim, no meu último dia de casamento. Naquele dia, há 31 anos atrás, eu ia me separar, já estava com as malas prontas, tudo pronto, já tinha definido até local para onde eu ia morar. E a minha mãe me disse para mim e para minha esposa, por que vocês não vão terminar onde tudo começou? Foi a primeira vez que eu entrei numa igreja. Bah, que baita conselho. Foi a primeira vez que eu entrei numa igreja e a primeira vez que eu ouvi falar da Bíblia. Tá? Você tinha casado na igreja? Eu tinha casado numa igreja. E não tinha mais entrado lá? Nunca mais entrei, a não ser por velório, né? A não ser por missa de sétimo dia. Não tinha o hábito de... Não, a gente não tinha isso. A gente não ia porque a gente acabou se envolvendo com as coisas do mundo, né? Eu passei a estar envolvido com as coisas da sociedade e, de repente, quando eu me vi perdido, 15 anos depois de casado, eu acordei para uma separação. E então, nesse dia, a gente foi para a igreja. Entramos numa igreja e lá tinha um pastor ministrando, né? E aquele pastor, eu tinha uma insônia muito forte, eu dormia em torno de 15, 20 minutos por noite, tomando remédio de tarja preta, e aquele pastor disse que aqui nesse local tem alguém que sofre de uma insônia muito pesada, tá? Eu quero orar com você, vem aqui para frente, tal. E eu falei, no meio de 300, 400 pessoas, eu sou o único. E ficou quietinho. Eu fiquei quieto. E o pastor falando, quem é a pessoa? E o mais interessante disso é que, de repente, eu pensei assim, se for comigo, vem onde eu estou. Mas quando eu pensei, eu não verbalizei. Sim. Quando eu pensei isso, ele acabou falando. E você acabou de falar que se for comigo, eu vou até onde você está. E foi Canal assim... direto. Canal direto aqui, ó. E foi assim que aconteceu. E ele veio até mim, orou, narrou uma mensagem para mim, falou alguma coisa. O homem não falava uma palavra em português. Está vivo até hoje. A maioria das pessoas conhece, chama-se Paul Celeste. E Paul Celeste chegou, orou por mim e disse, você está curado. E eu fui para casa naquele dia, porque eu ia pegar minha mala e ia embora. E quando eu cheguei em casa, eu peguei a minha Bíblia, que eu tinha ganhado da minha irmã do casamento há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás eu havia ganhado uma Bíblia e estava guardada. Só que aí não sabia onde que era o texto que ele tinha lido. Aí pedi socorro lá para os universitários, né, na época. Liguei para minha irmã foi me dizendo onde é que estava. E eu cheguei naquele texto. Só que a minha Bíblia tinha uma versão diferente da dele. E aí a primeira coisa que surgiu foi uma confusão. Eu falei, não era isso que o cara leu. E como eu sempre fui obcecado por algumas coisas, né? Eu falei, vou ler esse troço do começo, né? Porque livro a gente lê do começo, né? A gente não lê livro na metade ou de trás para frente. Página 1. Fui para a página 1. E eu fiquei 48 horas em cima de uma Bíblia sem sair.
sem levantar do lugar. Só ia para o Já não banheiro. dormia mesmo, né, pastor? Não fazia Tá tudo diferença. certo. Não fazia diferença. E aí fiquei 48 horas em cima de uma Bíblia. E naquele momento que terminei de ler Apocalipse, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador sozinho. Não tive ninguém que orasse por mim. Que bonito. Aí pedi uma reconciliação com a família. E de lá para cá já se faz em 31 anos. A gente está vivendo como se fosse o casamento ontem. Foi assim que eu me encontrei com Deus. Mas esse encontrar com Deus, para alguns, poucas coisas satisfaz, né? Mas para mim, como eu sempre fui intenso em tudo que eu faço, eu falei, não é possível que o evangelho acabe aqui. Não é possível que as coisas terminem somente em aceitar Jesus, consertar a família, né? Consertar filhos, consertar tudo. Tem que ter algo mais. E foram mais alguns anos de batalha, foram alguns anos de muitas lutas, até entender o que Deus queria da minha vida. Foi quando eu entrei pela primeira vez no bairro Cascavel Velho. E quando eu entrei nesse bairro Cascavel Velho, o Senhor abriu meus olhos para aquele lugar. Naquela época, há 25 anos atrás, todas aquelas casas que hoje tem lá no bairro, era tudo lona, tudo debaixo de lona. Não tinha asfalto, não tinha luz, não tinha água. E a gente começou a ir lá, atender aquelas pessoas que estavam debaixo da lona, levando um pouco de amor, um pouco de carinho, algumas vezes alimento, algumas vezes remédio, algumas vezes a gente ia por ir, né? E numa dessas o Senhor realmente nos pegou, né? E quando a gente entendeu isso, a gente abriu mão de tudo que tinha, né? Digamos assim, de todo o meu intelecto, né? E comecei a agir pela vontade de Deus. Então essa é uma pequena parte da minha caminhada com Deus, né? Nesse período de lá para cá, a gente tem já 31 anos de evangelho, né? De caminhada com Deus. E a gente tem visto acontecer muitas coisas, né? O Senhor já nos levou para alguns países, o Senhor já nos levou para alguns lugares assim que a gente hoje não tem como descrever tudo que aconteceram, né? Mas tudo isso foi através de estender as mãos para aqueles que são necessitados, né? Que hoje eu vejo que a maior dificuldade nossa, né? Como alguns dias atrás eu estive discutindo com o pessoal da prefeitura, que como vamos fazer para exterminar o morador de rua? Como que vamos fazer? Como é que vai fazer para acabar os moradores de rua? Alguns prefeitos têm algumas decisões muito radicais, né? Cada um, né? Mas eu vejo assim que nesse momento só tem uma forma para acabar o morador de rua. Chama-se a base familiar. A base familiar, a estrutura familiar está estragada, né? Porque se nós hoje tivermos uma ideia que deve ter aproximadamente 500 ou 600 moradores de rua em Cascavel, né? Nós temos alguns bairros, que eu não quero mencionar os nomes aqui, mas alguns bairros que estão produzindo para daqui 2, 3 anos mais uns 40, 50 moradores de rua, né? E você vai dizer para mim, mas e se a dependência química? Não, a dependência química é consequência. O problema maior tudo está na base familiar. Famílias desestruturadas. A dependência química é só para preencher um vazio que não consegue se preencher com nada, né? De preenchimento de um... Sim. No meu ponto de vista, tá? Não, mas é isso mesmo. Que quando você não tem base, o que você faz? Você vai buscar segurança naquilo que está mais próximo de você, tá? Então a gente tem visto muito isso. É um pai desestruturado, uma mãe desestruturada. O que ela gera? Gera filhos desequilibrados, né? Não tem como você gerar uma família dentro de um contexto social que nós estamos vivendo hoje, equilibrada dentro disso. Mas eles têm necessidades? Tem. As necessidades deles hoje é básica. Nenhum morador dessas periferias querem ser considerado incapaz. Eles só querem uma oportunidade, tá? Muitas vezes a gente chega, reclama com eles algumas coisas, nós só queremos uma oportunidade de mostrar quem somos, tá?
nós temos um bairro que a gente desafiou eles, né, a melhorar as suas casas. São 2 ruas de um bairro que a gente desafiou realmente. Então, dentro de um período aí de 1 ano, 1 ano e meio, nós reformamos todas as casas. Fizemos calçadas, fizemos tudo para eles. E tudo com doações. Mas o que precisava? Precisava alguém estar encabeçando e incentivando eles a fazer alguma coisa. Então eu vejo que hoje uma das saídas para os grandes centros não é montar as cracolândias, é não destruir as cracolândias de uma hora para outra, mas sustentar quem está naquela cracolândia e reter os que estão vindo, que é a base familiar. Nós temos histórias que vocês não faltaria tempo aqui para a gente explicar para vocês, porque uma menina com 5, 6 anos tem todas as atitudes de uma vida sexual de uma mulher de 20, 30 anos. A gente tem todas essas histórias. A gente tem que reestruturar a família, tem que consertar a família, e depois, em 2, 3 anos, tudo volta ao normal. Acompanhando como? Fazendo isso que nós estamos fazendo, sentando à mesa com eles. Que o melhor lugar de conserto é a mesa. Por quê? A gente não olha os defeitos, mas olha um no olho do outro. Então, essa é a nossa luta constante. Eu vejo, pastor, da seguinte forma: as políticas públicas relacionadas a isso, quando isso acontece, programas como Bolsa Família, como qualquer outro programa de incentivo, eles tratam o ser humano como um atacado. O que eu quero dizer como atacado? Fizemos uma pesquisa e dessa pesquisa tantas pessoas têm essa necessidade, então vamos fazer uma bolsa isso, uma bolsa aquilo, para poder suprir essa necessidade e tentar igualar de alguma forma. E o teu trabalho, eu enxergo dessa forma, ele não é atacado. Ele é, vou usar a expressão só para usar a mesma expressão, varejo. Eu olho para você, qual é a sua necessidade, e eu coloco. E eu falava com o Castilhos ontem, e nós estávamos comentando sobre isso, de um trabalho que a gente faz em algumas cidades. A gente tem alguns trabalhos que faz a nível de educação, né? A gente fala assim: como é que a gente mensura o resultado da educação? Como é que a gente mensura o resultado de reestruturar a base familiar? Não tem como. Porque se eu for pegar, você vai atender, sei lá, 200 pessoas por semana. Dessas 200 pessoas por semana, 180 não serão impactadas por aquilo que você está fazendo naquele momento. 20 sim. Dessas 20, daqui a 20 anos, elas mudaram a estrutura familiar dela, criaram coisas e tudo mais. Valeu a pena. Só que se eu for pelas políticas públicas e for pegar por percentual de resultado, eu tive 10% das pessoas que tiveram algum resultado com base naquela ação que você fez. Então não se mensura por resultado, no meu ponto de vista. Sim, sim. Não se mensura por resultado. Não tem como. Então eu acredito muito que o teu trabalho ele é muito no varejo, é olhar no olho e falar assim: qual é a tua necessidade? E é isso que talvez as políticas públicas e o governo, de uma maneira muito abrangente, federal, estadual, municipal, seja ele qual esfera ele esteja, ele não consegue fazer isso, de olhar individualmente para cada um, até porque não entra nesse status. Me lembro muito daquela história da Estrela do Mar, né? Que eu falei esses dias. Às vezes, quando a gente dá um treinamento de responsabilidade social, a gente conta a história da Estrela do Mar. A história é a seguinte: tá lá uma praia cheia de estrela do mar na areia e tal, e tem um menininho pegando a estrela do mar e jogando pro mar. Pega a estrela do mar e joga pro mar. Mas assim, a praia tá cheia de estrela do mar na areia, né? E aí vem um senhor ali, chega pro menininho e fala assim: pô, mas olha o tanto de estrela que tem aqui, piá. Você não vai conseguir devolver todas as estrelas pro mar, né? Não faz diferença. Daí o piazinho pegou uma estrela do mar, jogou pro mar, virou para o senhor e falou assim: para aquela fez diferença. Para aquela estrela do mar fez diferença. Então acho que é um trabalho, né? Muita gente pergunta assim: pô, Nildo, mas ali o trabalho, né, junto à Mevan, nossa, nós estamos aqui de 500 a 600 moradores de rua em Cascavel.
Você não vai resolver o problema de todo mundo. Ainda vamos ter morador de rua, né? Tá enxugando gelo, não sei. Acho que isso você já deve ter ouvido, né? Muito, muito. Muito. Qual é o seu sentimento com relação a isso? Esses dias, uma boa pergunta é essa, porque esses dias chegou um morador de rua para mim e disse assim: pastor, o que o senhor ganha? Nos dando comida, nos dando roupa, nos dando banho, falando conosco, segurando na nossa mão, todas as segundas-feiras aqui. Aí eu disse para ele: cara, eu não ganho nada no mundo material, mas eu ganho no mundo espiritual. Tá? Ele olhou assim: mas por quê? Porque cada vez que você entra aqui, quem sai abençoado sou eu, não é você. Tá? Então, eu vejo assim, Castilhos, que o que está faltando para nós hoje não é uma política, tá, social. O que está faltando para nós é desmontar a política social e trazer isso para um trabalho social, tá? Onde nós não vamos ter funcionários de carreira, onde nós vamos ter pessoas que têm coração e que sofrem pela necessidade do outro. Os nossos trabalhos são individuais, né? Nós não pegamos 10, 15 famílias ao mesmo tempo. A gente tem capacidade para trabalhar com 5 famílias. E essas 5 famílias a gente trabalha com elas por um determinado tempo. 5, 6 meses, 1 ano com essas 5 famílias. Porque o que agrega depois disso é que essas famílias são pontos chaves dentro dos bairros. E elas agora passam a ser referenciais. Ou seja, elas não ficam dependentes da igreja para sempre. Não, de forma alguma. alguma. São pontos de referência, né? Passam a ser ponto de referência. Então vamos imaginar uma situação. Uma família que tem um filho drogado. Né? Por exemplo, nós temos um caso desse. Um menino totalmente dependente químico, nós entramos na vida deles, ele tinha 12 anos, hoje ele é um funcionário do Banco do Brasil. Com 5 anos depois. Tá? De carreira. Entendeu? Não é um contratado, entrou como menor aprendiz e foi indo, fez o concurso e passou e está lá dentro. Agora, essa família passou a ser um referencial naquele bairro. Sim. Você entendeu? O que nós estamos precisando hoje é isso. Famílias referenciais. E é isso. Inspiradoras, né? Exatamente. Por exemplo, olha, o Castilho tinha esse problema, hoje não tem mais. Mas o que aconteceu? As pessoas vão até ele, vão querer saber o que está acontecendo. Então a gente trabalha assim. Então nós temos em cada bairro que a gente trabalha, a gente tem 4, 5 famílias referenciais. E essas famílias, por exemplo, são as famílias que vão dizer para mim quantas cestas básicas eu tenho que entregar. Entendeu? Eu não distribuo cesta básica à la vontade. Nós distribuímos 1 tonelada de 800, 1 tonelada de 700 de alimento todo mês. Tá? Mas não é simplesmente jogado fora. Vem aqui e pega uma cesta básica. Não. As pessoas são cadastradas, a gente começa a acompanhar essas pessoas com essas pessoas referenciais nos bairros. Tá? Então, o que a gente está fazendo? A gente está criando uma base, certo? Para que as pessoas possam analisar naquela base e dizer, mas eu conheço esse fulano, eu conheço esse ciclano. Porque quando eu me converti, eu era da pá atravessada, como dizem aí, né? E um dia, depois de alguns anos, um amigo meu chegou para mim e falou, cara, se você mudou, se Deus mudou a tua vida, que você era um perdido da vida, eu quero acompanhar você para me ver se realmente Deus muda. E hoje ele é pastor. Que maravilhoso. Você entendeu? Então, não é o efeito moral, não é o efeito emocional, é o efeito moral, entendeu? Que a gente faz. Você levanta a moral de uma família que está abatida. Entendeu? Quando o pai já não é mais acreditado, quando a mãe já não é mais acreditada, quando os filhos já não são mais acreditados, o que você faz? Você acolhe eles. Mas o que é esse acolher? Sempre que possível eu estou lá 1 vez por mês, 2 vezes por mês, eu mesmo, mas eu tenho uma equipe que está junto. Entendeu? Eu vou lá, abraço, sabe? Converso com eles, qualquer hora, qualquer momento, sabe? Então é esse tipo de coisa que a gente tem incentivado e tem acontecido. Mas voltando para o morador de rua, a maior dificuldade hoje nossa são as políticas. São os políticos, né? Porque querem limpar a cidade.
mas não se varre para debaixo do tapete a sujeira. A gente tem que mostrar a sujeira e arrumar uma maneira de resolver isso, entendeu? Esses homens todos hoje, como você disse, tem Bolsa Família. O que o governo fez? 600, 800 reais, 600 reais, se não me falha a memória, cada morador de rua recebe. Sabe quantos dias dá os 600 reais para eles? Uma semana? Um dia. E ele compra tudo em crack. É um dia, 2 dias, eles ficam doidos e acabou. E aí eles vão para onde? Vão para um lugar que ninguém incomode eles, que é a calçada, entendeu? Mas a base de todos eles é família. Com todos eles que você vai conversar, 70%, 80% tem problema com o pai, tem problema com o irmão, tem assassinato na família, sabe? Tem estupro na família, tem violência paterna, sabe? É muito, muito forte, muito forte. Tem um caso aqui de um morador de rua que ele viu o pai assassinando a mãe. Nossa. E ele com 12 anos. E quando o pai tentou matar o irmão, ele matou o pai. Com 12 anos. E desde os 13 anos ele está na rua. Ele nem sabe não viver na rua, né? Ele não sabe. Ele perde todo o referencial dele, né? Sim. Assim como você vai encontrar na rua homens poliglotas. Homem que fala 5, 6 línguas. Tranquilo. Passa por ali por nós. Pessoas assim que você não entende o porquê que estão na rua. Isso não dá para entender, né? Aí você vai conversar com eles, você começa a entender. O problema na base familiar. Então tudo hoje, tudo. Eu dou glórias a Deus que um dia eu encontrei esse Deus. A base familiar foi curada. Porque se a base não for, meu irmão, não tem. Não tem como você entender e compreender o que está acontecendo. E esse tempo é um tempo que está bíblico. Não é um tempo fora da Bíblia. Entendeu? É um tempo onde nós estamos vendo que o amor de muitos já estão se esfriando. Entendeu? E aquilo que a Bíblia diz que era como o tempo de Noé, que se davam em casamento, casavam e se davam em casamento. Hoje um casamento não tem mais tempo, né? Esses dias eu falei para uma pessoa, acho que foi até em Portugal, numa alfândega em Portugal, na entrevista, a moça me perguntou quantos anos são casados. Eu tinha 45 anos de casado. Ela falou, o quê? Não acontece isso mais. 45 anos. Estou completando 46 agora no mês que vem, de casado. Mas o meu casamento ele foi destruído os primeiros 15 anos. Deus restaurou e eu estou vivendo 31 anos totalmente feliz, como se tivesse casado ontem, sabe? Então, a minha família estruturada, netas estruturadas, entendeu? A ponto de uma neta um dia desse ligar para mim e dizer assim, vovô, hoje eu encontrei o teu Deus, sabe? Quer dizer, são coisas assim que a gente está vendo a sequência, sabe? E essas coisas, sabe, Ricardo, a gente tem que começar a implantar na base. Porque dinheiro não é tudo. E eu vou te fazer uma pergunta assim. Existe um... Eu quero com todos os aspas possíveis, tá? Mas assim, existe um modelo a ser seguido? Ou existe algo que nesse momento uma base familiar esteja passando? E quando a gente fala de base familiar, a gente fala, o cara foi lá morador de rua porque a base familiar... Mas tem muita família aqui que é muito bem sucedida em Cascavel e que a base familiar está completamente destruída e de vários aspectos. Sim. Como é que você trata isso dentro da tua igreja, dentro dos teus pastorados, dentro das pessoas que convivem com você hoje? E como sair? Como encontrar eu vou chamar de modelo, mas Sim, com todos os aspas possíveis, tá? Não existe um modelo, tá? Propriamente dito, não existe um modelo, mas existe sim uma maneira de você trazer a pessoa para dentro desse propósito, tá?
Porque quando eu abro a Bíblia, eu vejo lá em Gênesis 2, né, ele diz, e deixará pai e mãe e formará uma nova família. Tá? Esse é o conceito que todo mundo conhece. Tá? Agora, quando eu olho para dentro do conceito da Bíblia, eu vou ver o que é formar uma nova família. Formar uma nova família é você ser o cabeça, é você ser o homem responsável, é você ser o homem provedor, é você ser um homem que tenha condições de deixar exemplo para os filhos. Tá? Como você disse, nós temos casos de pessoas da rua, mas eu também trabalho com muitos homens ricos aqui. Médicos, dentistas, com a vida totalmente estruturada. Financeiramente totalmente estruturada. Mas filho com problema, mulher com problema, separação. Tá? A gente tem muitos desses casos. Sabe? Pessoas que hoje, sabe, a gente não menciona nome de ninguém, mas pessoas hoje que nos encontra e olha para nós e diz, olha, foi Deus que nos trouxe, que trouxe você para dentro da nossa casa. Sabe? Milionários. Eu tive um caso, e esse eu tenho permissão para falar, um diretor da um negócio de shampoo aí, conhecido no Brasil. Tá. Não lembro o nome agora da empresa, mas daqui a pouco eu lembro. Eu conheci esse cara, meu filho trabalhava nessa firma, e numa reunião ele disse, cara, minha família está se destruindo, eu tenho uma mulher, tenho um filho, e estou me separando, a minha mulher é gerente do banco, acho que era Bradesco na época, não sei se era Bradesco, se era Noroeste, e eu estou me separando e tal, e meu filho disse para ele, eu não consigo falar nada para o senhor, mas eu tenho alguém que pode falar para o senhor. E ele deu meu telefone para esse cara. Tá? E a gente começou a conversar por telefone. Tá? Isso já faz uns 15 anos. E a gente começou a conversar por telefone. Ele era um dos diretores, tinha jato para viajar pela empresa, tudo de graça, tudo por... E ele começamos a conversar por telefone, ele dizia, eu estou indo na sua casa. Eu falei, lá de São Paulo o cara veio para cá. Olha só, ele trabalhava em São Paulo, morava em Curitiba, a vida dele era essa. Que a mulher dele era gerente de um banco lá, ou diretora de um banco, não me lembro, e ele veio de jato em Cascavel. Fui lá no aeroporto, peguei ele, levei para casa. Ele ficou comigo 3 dias em casa. 3 dias dentro da minha casa. Assim como eu levo morador de rua para dentro da minha casa. Já tirei férias com morador de rua. O morador de rua já ficou comigo 15 dias na praia. Na beira da praia. Acho que você não lembra, né? Mas eu tenho um apartamento na beira da praia e ele ficou 15 dias comigo na beira da praia. E eu levei ele para minha casa. Nós ficamos 3 dias juntos. E no decorrer dessa história, nós começamos a conversar com a mulher dele. E a mulher dele sempre, não tenho tempo. Não tenho tempo. Não tenho tempo para atender, não quero mais, não sei o que e tal. E eu lembro assim como se fosse hoje. Ela disse para mim assim, eu atendo o senhor das 7 da manhã, no sábado, das 7 da manhã, às 8 da manhã, no sábado, tal dia. Eu falei, pode esperar que eu vou estar aí. Entramos no carro aqui, nós estávamos em Cascavel. Entramos no carro aqui, passamos a noite inteira, eu e a minha esposa dirigindo. 7 da manhã, 15 para 7, nós estamos no apartamento dela, em Curitiba. Ela abriu a porta, a gente conversou todo o tempo. Ela, não quero mais saber disso, não dá mais. E de repente levanta um menino, com uns 14 anos, 13, 14 anos. Ele olhou assim para mim e falou, o que vocês estão fazendo aqui? Deu uma voz assim, sabe, bem esquisita. Aí eu disse, a gente conversar com a sua mãe e tal, sobre o seu casamento do seu pai. Não precisa mais, não sei o quê. Aí ela falou para mim assim, eu estou fazendo em tudo por causa desse meu filho. Ela falou para mim. Eu falei, pois é, então esse é o exemplo que a senhora vai dar para o seu filho. Ela falou, como assim? Eu falei que na primeira dificuldade que ele tiver, ele vai se separar e vai encontrar outro casamento. Porque não vale a pena lutar. Virei as costas e fui embora.
30 dias depois eles me chamaram. Eu fui fazer o casamento deles em Curitiba. Renovar os laços de casamento. Largaram os dois do trabalho, começaram a trabalhar de outra forma, estão juntos. Já faz mais de 20 anos que estão, 15 anos que estão juntos. Tá? Restauraram uma família. E o menino hoje casado, tá? Pai de filhos, entendeu? Então, é isso que a gente busca. A gente não busca envolver ninguém com coisas. Não, a gente envolve a própria família dentro do processo. E é o que precisa. Não tem outra forma. Se você quer restaurar um filho, tem que ser isso. Você tem que descer o nível dele. Sabe qual é o problema hoje? Que os homens ricos não querem parar para ouvir seus filhos. E aí, um traficante para. E qual é a queixa de um filho de um rico? Já pararam para pensar? Falta de tempo do pai. Falta de tempo do pai. O pai não tem tempo para mim. Mas o pai tem tempo para negócio, o pai tem tempo para uma cachaça, né? O pai tem tempo para bater um papo com os amigos, mas não tem tempo para a família. Sabe? Eu sempre digo assim, até os nossos lá da favela, eu digo, de vez em quando, sabe o que você faz? Você pega a tua mulher e vai pro shopping. Mas pastor, nós não temos dinheiro. Cara, você não precisa comprar nada. Só vai dar uma volta. Só vai dar uma volta, deixa os olhos dela se encher com as coisas dele, teus filhos. Cara, vai lá, vai se distrair, sabe? É o que nós temos que fazer. E é o que as famílias precisam fazer hoje. Nós precisamos voltar, sabe o quê? Sentar na calçada para tomar chimarrão. Que a gente não faz mais, sabe? Sentar com a esposa sem ter uma televisão no meio, né? Sabe? Aquele tempo de ficar olhando um nos olhos do outro e sem falar nada. Porque eu acho que o silêncio é o que mais fala em tudo, sabe? É o que a gente tem feito. Mas é o companheirismo de estar ali, né? Daquele Sim. lado e tudo mais, né? Que maravilhoso. Pastor, você tem alguma pergunta? Nossa, tenho várias. Estou Então emocionado vai. aqui porque Então vai. já anotei um monte de coisa aqui. Bom, Nildo, me fala um pouquinho mais sobre como é que, pelo que você me falou ali, vocês têm pessoas, né, que vocês mudam e essas pessoas acabam virando referência nas comunidades onde elas se encontram. Vocês formam, de certa forma, lideranças, né? Com certeza. Vocês formam lideranças aí e tal. Porque daí a pessoa, quem que eu vou ter como referência? Fulano de tal já passou por lá. E essas pessoas são porta-vozes, são porta-vozes, são lideranças que vocês formam. Como é que é essa formação? Como é que é essa parte, digamos assim, educacional? Porque para uma recuperação de uma pessoa dessas, ou enfim, até mesmo a recuperação da base familiar, exige uma visão diferenciada do que a pessoa está vivendo até o momento. E Sim. isso envolve uma educação. Como é que é como é que é essa base bíblica? Como é que é essa parte educacional? Como é que vocês passam essa mensagem para a pessoa? É simples, Castilhos. Quando você pega a Bíblia, você vai ver Paulo entrando no templo formoso. E naquela porta daquele templo tinha um homem há 38 anos pedindo esmola, aleijado, e ele sempre vivia pedindo esmola. Mas de repente Paulo e Silas entram nesse templo, e quando ele entra nesse templo ele diz assim, eu acredito que esse morador, esse aleijado, diz assim, opa, esse cara tem tudo, vou me dar, tem cara de rico, tem tudo, e eles vão me encher de dinheiro. Mas Paulo fala algo assim que me chama a atenção, porque ele diz assim, não temos ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Eu não tenho formação, mas aquilo que eu carrego eu dou para as pessoas. E aquilo que eu carrego chama-se amor. Você quer mudar uma pessoa? Ama ela. Não interessa o cheiro, não interessa a cor, não interessa a raça. Mostra para ela o amor. E o amor transforma as pessoas. Então, o maior referencial para essas pessoas sou eu. E eu sou referencial para eles. Eu trago para mim.
entendeu? E para muitos deles, eu sento com eles, vou com eles, caminho com eles, sabe? E a gente conversa sobre isso. Então, nada transforma ninguém se não for o amor. O amor transforma. O amor muda. Tá? Eu era assim, já não sou mais. Por quê? Um dia alguém estendeu as mãos para mim. Essa é a nossa forma. Essa é a nossa base. E as pessoas que andam comigo, que fazem esse trabalho comigo, eles têm que ter o mesmo coração que o meu. Senão não pode andar comigo. Entendeu? Não pode. Por isso que talvez você entenda que muitas coisas acontecem que a gente não consegue andar junto com muitas pessoas porque não pensa igual a gente. Sabe? Não pensa. E se você não pensar igual, não vai funcionar. Tem muitos que querem se aparecer. A gente não, a gente trabalha no anonimato. Você nunca viu eu pedindo cesta básica para ninguém? Você nunca viu eu pedindo cobertores na fase de inverno? Ontem mesmo chegou 600 cobertores. Alguém me deu. Os moradores de rua, ontem estavam todos eles com um cobertorzinho debaixo do braço. Entendeu? Alguém me dá. Nunca fui numa televisão nos dias da pandemia pedindo alimento, os 2 anos. O primeiro ano eu distribuí quase 9.000 toneladas de alimento. No segundo ano, quase 7.000 toneladas. Caramba. Não pedi nada para ninguém. As coisas vão chegando. Sabe por quê? Porque você deixa de ser alguém influenciável. Você passa a ser alguém amável. A grande diferença está aí. Eu não preciso correr atrás de recursos, eu só preciso me alinhar com o propósito. Não preciso mais do que isso. E o propósito de Deus é esse. Quando eu pego a Bíblia, eu vejo no meio da Bíblia uma frase maravilhosa que é: servir órfãos, viúvas e necessitados. Domingo mesmo eu fui num bairro que a gente atende, cheguei lá, a criança tem um atraque, né, porque ela não consegue respirar, então respira por aquela pecinha aqui. E ela estava afogando, estava se afogando, tá? E eu cheguei para a mãe e disse: "Senhora, não fez uma aspiração nessa criança?" Ela disse assim para mim: "Pastor, cortaram a minha energia e a minha máquina só funciona com energia." Criança com 6 meses, 7 meses. Meu Deus. Pergunta se eu fiquei lá. Eu vim para cá, corri em todo lugar aqui, achei uma máquina que funciona a bateria. Ontem a gente foi lá e pagou a luz dela. 3 meses de luz cortada. Sabe quanta luz? R$70. Nossa. Uma vida por R$70. Você entendeu? Então, isso que a gente faz. Eu não espero acontecer, eu faço acontecer. Entendeu? O que mais você quer saber? Quero saber como é que as pessoas podem ajudar o projeto. O projeto é simples. Nós temos uma... Como é que se fala? Uma ONG, né, chamada IADAS, né? E essa IADAS, todos os recursos vão para ela. Nem para a igreja não é. E a gente manda esses recursos para ela e esses recursos a gente vai fazendo isso que nós acabamos de falar aqui. Entendeu? Principalmente compra de remédio, sabe? Compra de fraldas para os velhos, os idosos, sabe? É o que a gente faz com esses recursos. Esses recursos são direcionados para esse tipo de coisa. E o alinhamento com o poder público? Como é que tá? É uma coisa até meio esquisita, né? Mas todas as vezes que eu imaginei fazer isso, Deus não deixou. Eu nunca entrei na prefeitura para pedir nada. Em todos esses 30 anos, eu nunca pedi para ninguém um centavo. Eu ganhei terreno, eu ganhei barracão, toda a estrutura de 4 consultórios dentários e nunca precisei de nenhum centavo da prefeitura. Nenhum órgão público, nada. Por quê?
Porque eu conheço um Deus que é dono do ouro e da prata. Então ele tem que sustentar, o projeto é dele, não é meu. Eu estou à frente só. Entendeu? Eu estou à frente. Tem que ter alguém à frente. A prefeitura usa a nossa estrutura para vacinar eles. Os moradores de rua. A prefeitura nos bairros nos procura para saber quem é quem. É o que a gente faz. Nós servimos a prefeitura. Não recebemos nada da prefeitura, nem de nenhum órgão federal, estadual, nenhum. Somos totalmente contra isso. Podia abater no imposto de renda, dar um recibo para a ONG. Não aceitamos. Porque a gente precisa saber de onde a gente está. Primeira coisa é que qualquer coisa que você for fazer nesse sentido, você vai ficar, desculpe aqui a expressão, amarrado com algum vereador, com algum... Então, não. A gente não quer isso. A gente verdadeiramente livre. Né? Livre. Se tiver, a gente faz. Se não tiver, a gente não faz. Pronto. É simples. E sempre teve. E sempre. Nunca faltou. Nunca faltou. Deus sempre proveu. Né? Sempre. Sabe? Sempre. E eu não falo nada, não digo nada para ninguém. Deus vai fazendo, sabe? Deus vai trazendo. Você me conhece há quantos anos? Sim. Quantos anos você me conhece, cara? Eu tinha condições de, como eu sempre gosto de brincar, não tinha condições de ir na Alvorora, que dá 60 quilômetros daqui. Eu já caminhei a grande parte da Europa, tudo por Deus me provendo. Agora, esses dias, o Senhor proveu coisas assim maravilhosas na minha vida em Gramado. Cara, sabe que você ficar 7 dias numa cidade daquela e não gastar um centavo, no melhor dos hotéis da cidade. Então é Deus que prove, que vai provendo. E eu só me movimento conforme Ele quer. Eu não me movimento por mim. Que tem horas que dá vontade de fazer muita coisa, sabe? Que vem ainda por conta, assim. Aquela vontade do homem. Aí volto para casa e fica quieto, deixa a coisa acontecer. Porque Deus falou para Moisés falar com a pedra. Não vou bater na pedra, né? Nildo. É isso aí. É verdade. E você sabe o custo do bater, né? O custo do bater. É melhor. É porque eu acho tremendo esse texto, sabe? Porque nesse momento Deus estava dizendo para Moisés: não é hora mais de bater. Agora é hora de tocar. Entendeu? E a gente está continuando batendo. A gente quer bater, entendeu? Mas agora é hora de tocar. E as pessoas precisam ser tocadas, Castilho. As pessoas precisam ser tocadas. Aí você diz: pastor, lá fora. Não, até dentro de casa. É só parar. Quanto tempo que você não senta com a tua esposa? Quanto tempo que você não fala mais com a tua esposa? Senta só vocês dois. Para tudo. Sossega o pito, para tudo. Desliga a televisão. Você quer ver um casal acabar, desliga a televisão. Porque um não sabe mais. Celular, né? Ou o celular, tira o celular. Nós temos um trabalho lá em casa, eu e minha esposa, nós estamos com 46 anos de casado. Viu? Aqui em casa, celular só necessário. Nosso tempo, nós ficamos sentados um do lado do outro, sem fazer nada. Tomando chimarrão. Nem chimarrão, nem conversa. É porque chegou uma época que a gente já não conversa mais. A gente se olha e já se entende. Né? Mas vocês que são novos, cara, tem que sentar. Tem que abraçar, tem que beijar. Tem que carregar no colo, tem que ter brincadeira. Casamento tem que ter alegria, cara. Sabe? Esses dias, até ontem eu falei isso, no domingo eu falei no culto. A gente está à busca da felicidade, né? O mundo hoje está em busca da felicidade. A eterna busca. A eterna busca. Mas eu disse e vou reafirmar aqui: não busque felicidade. Busque alegria. Porque a alegria é fruto do Espírito Santo. Felicidade é coisa humana. E a felicidade é passageira. E a alegria é eterna. Você entendeu? É isso que você precisa. Cara, eu não sei se você está com quantos filhos. Eu tô com uma. Uma menina. Você sabia que ela vai levar as suas características pro marido dela? Ela vai procurar um homem e vai me ter como referência. Né?
Exatamente. E o que você está deixando para ela? Como você trata a mãe dela, ela vai querer que o marido dela trate ela. Você tem filho, homem, do jeito que você trata a sua mulher, ele vai tratar a mulher dele. Freud explica isso. Sim. Freud diz que o filho nasce com atração pela mãe e a menina com atração pelo pai. E são essas características, né? Mas o maior problema é que... Mas é um referencial, né? É um referencial. A busca, por exemplo, eu quando casei com a minha mulher, eu nunca prestei atenção na foto dela. Nunca. Um dia nós estamos sentados em casa, eu e ela, e começamos a buscar as fotos, né, antigas, e ela me mostrou uma foto. Eu falei, não, essa aqui não é tua, essa foto. Ela falou, é? Eu falei, não, é essa foto da minha mãe. Ela falou, como? Eu falei, mas é minha mãe, não tem o que tirar da minha mãe. Igualzinha, as duas quando era nova. Quer dizer, está aqui gravado no subconsciente, você vai buscar isso. Então, aonde a gente começa uma separação da tua filha? Já parou para pensar nisso? O divórcio hoje está estabelecido como uma das coisas mais comuns, tá? Tanto no meio evangélico como no meio social. Mas sabe onde começa isso? Dentro da tua casa. Porque o dia que a sua filha arrumar um namorado e ela trouxer esse namorado para casa e você... né? Ah, não, tudo bem, filho, mas daqui a pouco eles brigam. Sabe qual é a palavra que a gente usa? Fica tranquilo, Deus tem coisa melhor para você. Implantou nela a palavra divórcio. A busca eterna pela coisa melhor. Você entendeu? É o que a gente tem visto. É o que a gente tem. Rapaz, os casamentos de hoje, segundo o IBGE, o que vai mais longe vai 8 anos. Mas a média é 2 anos, 2 anos e meio. Meu Deus. Então, do que isso? Tanto para o filho como para a filha a gente tem que cuidar. Entendeu? Sim. Esse negócio da busca da felicidade, e você comentou a alegria como um dos frutos, né, do espírito. Mas é uma opinião muito pessoal minha, né? Eu acredito que essa questão da alegria em si é a questão de você ser grato pelo que você tem, né? Porque a questão da ansiedade, muitas vezes, é sempre pensar no vazio, né? No que eu não tenho, no que eu tenho que ter e tal. E tem uma passagem na Bíblia que fala, né? Em tudo dai graças, tudo seja agradecido, né? E tem uma passagem... Jó fala muito disso, né? Veio de Deus, né? Depois, né? No sentido, Deus deu, Deus tira, né? Eu vim ao mundo nu. E do mundo voltarei. Exatamente. Então, e sempre Deus seja louvado, né? Mas, Cacá, eu discordo de você. Opa, aí sim! Eu discordo de você pelo seguinte. Ótimo. Quer dizer que um pobre não pode ser alegre. Não. Tô falando que a alegria... Não, porque você disse que a alegria baseia naquilo que você tem. Não. O que eu quis dizer é que nós temos que ser gratos pelo que nós temos o sentido de, assim, cada dia que você acorda e você respira, nós temos que ser gratos por mais um dia de vida. É gratidão. Gratidão. Isso. E aí eu acredito... Gratidão é a resposta de uma coisa que você recebe imerecidamente. Alegria é outra, diferente. Certo, vamos explorar esse assunto então. Entendeu? Gratidão é uma coisa que eu vim aqui conversar com você, mas eu vim só conversar. Eu sou grato pelo copo de água que você me deu. Uhum. Entendeu? Agora, o que me moveu para vir aqui foi o quê? A alegria de falar daquilo que eu faço. A grande diferença é essa. Entendeu? E a gente confunde muito isso. Então a alegria ser uma coisa mais ativa e a gratidão ser mais passiva. Exatamente. Eu estou alegre, feliz, independente da minha situação bancária. É isso que você tem que entender. Entendeu? Que você entra em casas que são milionários, como eu já entrei aqui. Entendeu? Os caras tinham tudo, mas não tinha alegria.
Tinha uma alegria falsa. Sabe? Tinha uma felicidade falsa, né? Não uma alegria. Tinha uma felicidade falsa. Mas a alegria não. A alegria ela vem da alma. Entendeu? Você é alegre. Você conhece pessoas dentro de um bairro que não tem aonde morar, coberto debaixo de uma lona. Você entra, você parece assim, estou entrando num paraíso. Pela alegria que aquela pessoa tem, que ela carrega. Entendeu? Isso é alegria. Um dos maiores abraços, dos melhores abraços que eu tive na minha vida foi debaixo de uma lona. Um senhor, seu Antônio, estava debaixo de uma lona lá no começo do Cascavel Velho, lá na época a gente foi. Ele tinha uma bicheira nos órgãos genitais. E o médico não queria mexer nisso. E nós íamos lá, eu e minha esposa, para nós curar ele. Nós levava pó secante para matar bicho, e eu fazia limpeza nos órgãos genitais dele. Foram 3 meses até fechar aquele buraco. Resultado: todas as vezes que nós entrava lá, ele nos recebia com uma alegria, entende? Sabendo que a qualquer momento aquilo podia entrar na corrente sanguínea dele, aquela infecção, e ele morrer. Porque era essa a história que o médico disse para ele. E ele nos recebia com uma alegria tremenda. Sabe? E um dia eu vi ele feliz. Foi o dia que ele morreu. Olhava no caixão e ele estava feliz. A expressão dele. Você já viu aquilo que você chega no caixão e diz: olha, mas parece que está dormindo. Essa é a felicidade. Mas a alegria já foi embora há tempo. Sabe? Então eu vejo assim, não podemos confundir uma coisa com a outra. A alegria, quem nos gera é o mundo. A felicidade, quem nos gera é o mundo. Mas a alegria, quem nos gera é o Senhor. E você é alegre em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Tanto na dificuldade como na bonança. E esse trabalho na frente da Mevan também acaba ensinando a se despedir de todo orgulho, né? Sim, o nosso, digamos assim, o nosso pastor principal, né? Se vocês uma hora quiserem abrir aí no TikTok ou no YouTube, você vai ver a vida dele. Esse homem, eles são 3 irmãos, e esse homem era um dos maiores traficantes de Itajaí. Ele era um homem que o negócio dele era forte, dependente químico, e ele começou a se envolver com Deus. E ele começa o trabalho dele assim. Uma pessoa acolheu ele em casa, um pastor. Levou ele para casa e ele ficou 3, 4 meses trancado dentro de casa. Trancado, literalmente. A mulher dele ia trabalhar de empregada doméstica e ele ficava trancado dentro de casa. Levavam a chave, botaram um cadeado nas portas para ele sair, para ele não sair. E ele ficou. Quando ele começou a andar com esse pastor, ele construiu uma bicicleta, ele chamava o veículo do amor, uma bicicleta. E ele saía de casa em casa pedindo comida para levar para os moradores de rua. A primeira coisa que ele fez, ele abriu um sítio, para recuperar pessoas. Nós temos isso até hoje, lá em São José, em Santa Catarina. Hoje nós temos aproximadamente 120 pessoas sendo tratadas o ano inteiro. De lá já saiu médicos, de lá já saiu um monte de gente que você não tem ideia, sabe? Escritores, tem um trabalho muito bem feito. Mas o que mais nos chama atenção é que esse DNA dele passa pra gente, entendeu? Então todos nós fazemos isso. Hoje nós temos em 40 países tem Mevan. Somos mais de aproximadamente 500 ou 600 igrejas no Paraná, no Brasil. Temos esse trabalho lá no Ribeirinho, na Bahia. Nós entramos lá, para você ter uma ideia, nós que eu digo, um dos homens nossos lá, entrou lá, chama-se Júnior Hermínio. Ele foi de bicicleta. Tinha 3 casas nesse lugar.
3 casas só. Ele foi de bicicleta, botou uma bicicleta lá, chamava Veículo do Amor. A cidade mais perto dava 30 quilômetros. E a gente abriu um lugarzinho lá, uma sala, para atender missionários. Tá? E as pessoas que precisavam ir para a cidade, pegava essa bicicleta, ia lá, fazia suas compras, aquelas bicicletas cargueiras, e voltava e deixava a bicicleta no mesmo lugar. Todo mundo usava a bicicleta. Era o Veículo do Amor. Hoje nós temos nesse lugar uma base missionária. Continua tendo, acho que algumas 10 casas hoje ou mais, tá? Só que nós atendemos 200 famílias lá. Fazendo, sabe o quê? Plantando melão. Todo mês de novembro a gente tem um encontro que a gente fala lá, tá? Eu nunca vi aquilo. A minha vida nunca tinha visto aquilo. Eu fui lá agora, acho que um ano retrasado. E ele sempre me dizia para Nildo, você tem que vir para cá. Você tem que vir nessa época para cá, para você ver a movimentação de Deus, cara. E eu cheguei lá. Cheguei lá, tinha um lugar no meio do nada, 45 km de chão, com mais de 5.000 cadeiras preparadas. Eu falei, cara, você é louco. Você é louco, como é que você vai botar 5.000 lugares aqui? Ele falou, vai faltar lugar. Eu falei, mas como que você sabe? Ele falou, foi Deus que mandou fazer. Primeira noite, chegou mais de 3.000 pessoas numa pancada. Ônibus de todo lugar que eu nunca vi na minha vida. Descia 30, 40 pessoas de ônibus. No sábado à noite, nós estávamos em 8.000 pessoas no lugar. É assim que acontece. Você vai me perguntar de onde veio? Não sei. Tinha gente da Alemanha, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente de tudo quanto era lugar. Do Japão, de todo lugar que você possa imaginar tinha gente. Sabe? Como é que acontece isso? Um referencial, um homem chamado Luiz Hermínio, que das drogas de hoje ele consegue carregar uma multidão, sabe? E é um referencial, mas não prega um evangelho de prosperidade, evangelho de sofrimento. Vou te contar uma das melhores que eu acho dele. Todo ano a gente tem um chamado primícias. Os primeiros 7 dias a gente vai na igreja do ano. Até dorme na igreja. Né? Ele já ganhou 48 carros. Eu não tenho nenhum. Ele ganha de manhã e dá de tarde. E é tudo carro novo. Tudo carro zero. Não é carro usado. Mas o mais interessante é que ele levou 2 anos para construir uma casa. A minha casa dos sonhos, sabe? Uhum. Aquela casa que você coloca, que nem vocês fizeram aqui, móveis, tudo planejado, tudo certinho. Aqui vai ser isso, aquilo vai ser aquilo. E a gente passava lá, ele falava, vai lá pra você ver, cara, agora consegui colocar a cozinha. Vamos lá pra você ver como é que tá e tal. E a gente foi engravidando daquele processo junto com ele, sabe? Com ele e da mulher. Rapaz, tal. Pronta a casa. Aí começou a levar os móveis da outra casa, que ele tinha uma casa alugada. Começou a levar os móveis, tudo para dentro da casa. Aí chegou ele e a mulher, era a última a chegar a entrar. Quando ela entrou na casa, ela disse, essa casa não é nossa. Ele falou, não, você tá louca. Você sabe quanto nós gastamos nessa casa? O que nós já fizemos? Vai vir um cara e você vai dar essa casa para ele. Quantos de vocês faria isso? Não, eu não faria, não. Eu não faria. Estamos lá num culto com mais de 3.000 pessoas num culto, um café que a gente chama, café com os pastores. A mulher dele falou, o homem está aí. Mas como é que você sabe? É aquele lá no fundo, Deus já me mostrou. Aí ele foi lá chamar o cara, falou, de onde você é? Eu sou lá do Maranhão. Sou lá do Maranhão. Aí ele falou, o que você ia fazer aqui? Não, eu vim aqui porque Deus vai me dar uma casa. Quero para mim vir morar para cá, que Deus vai me dar uma casa. E uma casa boa ainda, ele falou. Assim, ele falou. Aí ele falou, mas como é que é a casa? Assim, ele, cara, descreveu a minha casa.
Falou, então tá, espera um pouquinho que a hora que terminar o culto eu vou te levar você na tua casa. Levou o cara na casa, terminou o culto, levou ele na casa aqui da tua casa. Me dá 30 dias até eu alugar outra casa para ir morar na outra casa. Levou 2 anos para construir uma casa, terminou de construir a casa e foi morar numa casa alugada. Você faria isso? Pouquíssimas pessoas fariam. Não se prende a bens materiais. Não se prende a nada. E do jeito que ele abriu a mão de tudo isso, Deus deu um apartamento para ele com quase 400 metros de área construída na beira do mar. O cara chegou e deu uma escritura para ele, tá aqui, ó, o terreno, o apartamento é seu. É assim que a gente vive. É dessa forma que a gente tem vivido. Por isso, tudo que a gente faz aqui não significa que não tenha uma veia que vem lá de cima. Sim. Você entendeu? E eu levo isso para mim, sabe? Levo para mim, para minha família. Você quer ver tua família bem? Cria base. Só eu que falei, pode falar agora. Pastor, para a gente ir para o nosso final, para a gente resumir, o servir cristão como ferramenta de transformação. Como fazer? Um resumo. Rápido. É simples. Doar-se. Não tem outra forma. Sabe? É você dar aquilo que você tem de melhor para aqueles que necessitam de poucas coisas. Resolve o problema. Amém. Jesus Jesus foi o maior de todos e nos ensinou o que é servir. Foi a principal coisa que ele nos ensinou, foi servir. É tremendo que ele diz assim, eu não vim para ser servido, mas para servir. Esse é o nosso propósito. Tudo que eu tenho é de Deus, mas também tudo que Deus quiser Ele me dá. Eu continuo na luta. Você sabe, né? Há quanto tempo eu continuo trabalhando, continuo fazendo meus trabalhos, continuo tendo as minhas coisas. Não sou pastor tempo integral, sou pastor a partir das 18 horas. Todos os dias visito alguém, todas as noites visito alguém, todas as noites estou na luta. Todas as noites levanto, vou dormir às 2 da manhã e levanto às 7 da manhã. Eu ia perguntar, tá dormindo melhor agora? Fui curado Fui curado. Antes dormia 20, agora dorme 3 horas, tá tudo tranquilo, né? Rapaz, eu durmo hoje qualquer hora, sabe? Deus é tão tremendo que hoje, se eu deitar agora ali, ó, vou lá, deito 15, 20 minutos pra mim, ó, todo dia. Todo dia. Hoje não tem mais tempo. A hora que eu deito 2 horas da manhã, levanto às 7, 7 e meia, é um sono só. Fui curado no mesmo dia. Que maravilhoso. Pastor, obrigado. Nada, obrigado. Obrigado. Para quem quer conhecer a Mevan, onde é que fica a Mevan? A Mevan hoje está na rua Rio Grande do Sul, 1670, antigo N-Show. Tá? Nosso trabalho com os moradores de rua é toda segunda-feira a partir das 18 horas. Né? E cultos nós temos na quinta às 20 horas e no domingo às 19 horas. Tá? Temos frente de trabalho no Cascavel Velho, né? No bairro Cascavel Velho, Melissa e Veneza. Tá? Nos quais nós temos, quase todos os dois, nós temos consultório dentários, né? Para atender toda a população. Maravilhoso. Obrigado. Tem redes sociais, se o pessoal quiser seguir? Mevan. Mevan já localiza lá. Mevan, só isso. Show de bola. Maravilha. Esse foi o método PAPS, conectando pessoas ao sucesso. Não se esqueça que um dos sucessos é você também servir na sua vida. Doe-se, assim como faz o pastor todos os dias. Amém. Valeu, Amém. obrigado. Obrigado, hein?